Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21. Faremos a leitura dos versos 16 ao verso 24. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Amém. Irmãos, esta passagem parece muito estranha. E talvez você está perguntando, mas por que o pastor escolheu um texto tão complicado desse? Logo de manhã. O que esse texto tem a ver com você e comigo? Você percebe que são orientações que Deus está dando para Moisés com relação aos sacerdotes. Os sacerdotes não podiam entrar no santuário para oficiar, para distribuir o pão, para ministrar, se eles estivessem contaminados. E nem se eles tivessem defeitos. O problema aqui não é preconceito. Esse texto é um texto tipológico, esse texto está apontando para algo no futuro. Esse texto está mostrando que esses sacerdotes eram um tipo de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Aquele que é sem defeito, aquele que haveria de fazer um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita. Os sacerdotes não podiam ter defeito porque eles eram um tipo de Cristo. E Cristo é aquele que não tem defeito. Portanto, esse texto tem a ver hoje com você e comigo, porque quando o véu do templo se rasgou, acabou a classe sacerdotal, diferenciada dos demais membros das tribos. Agora, todos nós somos constituídos sacerdotes. Todos nós podemos entrar além do véu. Todos nós podemos comparecer na presença de Deus. Mas como esse texto é um texto simbológico, tipológico, que aponta para Cristo, o sacerdote perfeito, também retrata para nós que não podemos ter alguns defeitos. É óbvio que aqui os defeitos são físicos, porque representava o sacerdote perfeito, assim como o animal para ser sacrificado não podia ter defeito. Mas esses defeitos físicos aqui descritos apontam para questões espirituais.
Você que é um sacerdote de Deus, você que é um ministro da reconciliação, você que está no santuário de Deus, você que está prestando um culto a Deus, você que é um servo do Altíssimo, precisa se precaver de alguns desses problemas aqui mencionados. Então, quem é que não serve para estar oficiando na casa de Deus à luz desse texto? Primeiro, olha comigo o versículo 17. Fala Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão de Deus, do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego. Então, não serve aquele que é cego. Vamos entender isso. Estou falando agora de linguagem espiritual. De forma nenhuma o texto está dizendo que uma pessoa que seja cega fisicamente não pode ser sacerdote. São lições espirituais. O cego, primeiramente, é aquele que não tem visão. Não tem visão. Você, como sacerdote de Deus, precisa ter visão. Visão espiritual. Visão das coisas de Deus. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos: erguei os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Ele não está falando de uma visão física, ele está falando de uma visão espiritual. Você, como um crente, precisa ter visão. Visão das pessoas sem Cristo, visão da urgência do tempo, visão das oportunidades que Deus põe diante de você, visão de que a obra de Deus não pode esperar, visão de que a igreja precisa crescer, de que a igreja precisa largar as suas fronteiras. É preciso ter visão se nós queremos fazer a obra de Deus. Irmãos amados, eu louvo ao Senhor, porque esta igreja, vocês são testemunhas disso, ela tem essa visão, de dar um passo pela fé, às vezes nem pela lógica, às vezes nem pelos recursos, às vezes nem pela capacidade. E essa igreja, e vocês são testemunhas disso, está entendendo uma coisa: o capital da igreja não é dinheiro, é fé. Uma igreja nunca avança se ela primeiro tem o recurso para depois avançar. Porque se eu primeiro tenho o recurso para depois avançar, estou confiando em mim, estou confiando no meu recurso. Mas quando a igreja dá um passo de fé, ela está confiando em Deus. O sacerdote precisa ter visão. Terceiro lugar, precisamos ter a visão além das paredes, além das fronteiras. Aquela visão que Deus deu ao apóstolo Paulo em Corinto: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, já pensaram o que é São Paulo? Já pensaram quantos milhões de pessoas estão nessa cidade, famintas, sedentas, desesperadas, prisioneiras, precisando do Evangelho, precisando da graça, precisando da salvação em Jesus? Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos ter alvos claros nessa visão que nós temos. O que queremos? O que desejamos alcançar? Aonde queremos chegar? Se vocês olharem a igreja evangélica brasileira, na sua grande maioria, irmãos, são igrejas de manutenção. As pessoas não querem crescer. Elas não desejam crescer. Elas não trabalham para crescer. Elas não pregam para crescer. Elas não discipulam para crescer. Para que a igreja cresça, a primeira coisa que ela precisa ter é visão dessa obra. Segundo lugar, olha comigo o versículo de número 18. Não serve o homem cego, também não serve o homem coxo. O que é o coxo? Vamos pensar espiritualmente falando. O coxo é aquele que se arrasta. Você conhece crente que vive se arrastando? Você conhece crente que não consegue andar firme, sempre se arrastando? Há crentes que se arrastam, irmãos. Há crentes que estão de tropeço em tropeço, de queda em queda, estão mais no chão do que de pé. Esse não serve. Segundo, o coxo é aquele que precisa ser carregado pelos outros. O coxo é alguém que não tem condições de andar sozinho. Ele vive a reboque. Ele não progride, ele não amadurece.
Ele fica onde as pessoas o deixam. É hora de você parar e pensar, meu Deus, será que eu sou um sacerdote assim? Será que eu sou um crente assim? Que não progrido, que não cresço, que não amadureço, que não avanço na vida espiritual? Será que eu sou daquele crente que vive se arrastando, anos e mais anos arrastando? Se a pessoa me deixa aqui, é aqui que eu fico. O coxo não serve. Amado irmão, você precisa crescer, você precisa se levantar, você precisa andar, você precisa correr, você precisa fazer a obra de Deus. Você não pode ficar estagnado, se arrastando na vida. Terceiro, versículo 18 diz também, o que não serve? Não serve aquele que tem o rosto mutilado. O que é isso? Se você está falando espiritualmente, aquele que tem o rosto mutilado é aquele que tem duas caras. Você olha de um lado, o rosto parece uma coisa. Olha do outro, o rosto não é a mesma coisa mais. O que não serve para ser um adorador, um sacerdote de Deus? É aquele que tem vida dupla. Aquele que é uma coisa aqui, outra coisa lá. É aquele que parece ser muito santo na igreja, mas no trabalho, a santidade vai embora. Aquele que é uma bênção no templo, mas em casa ele é outra pessoa. Esse com o rosto mutilado, diz o texto, não serve, não serve. Portanto, amados, prestem bem atenção, não é a grandes talentos que Deus abençoa, mas a pessoas íntegras, coração íntegro. É aquele que tira a máscara da hipocrisia e é autêntico. Não pode ter rosto mutilado. Quarto lugar, olha comigo aí, versículo 18 ainda. O que não serve mais? Não serve o desproporcionado. Desproporcionado. Ou seja, você é uma pessoa bonita como é, sabe por quê? Porque as coisas estão proporcionais em você. Não é verdade? Ô, gente, que é uma coisa mais bonita no corpo humano do que os olhos? É algo maravilhoso, não? E Deus é tão generoso que a alguns deu até olhos verdes. Já pensou um negócio desse? É muita coisa, não é não? Outros olhos azuis, olha que coisa linda. Mas é claro que os mais bonitos têm olhos escuros, né? Somos a maioria, pelo menos, né, gente? Agora, imagine você uma pessoa com um olho de 70 quilos. É isso aí, vira um monstro. Por quê? Porque é desproporcional. Seu nariz é tão bonito, não, mas se ele crescer demais da conta, vira um Pinóquio. Suas orelhas são tão lindas, mas se elas crescerem demais, você faz uma cirurgia plástica. Não pode ser desproporcionado. Crescer uma área e não crescer a outra, atrofiar a outra. Há poucos dias eu estava vendo uma pessoa empurrando uma carroça, corpo tão bonito, lindo corpo, as pernas mirradas. As pernas mirradas. Tem gente que é desproporcional. Ele avança numa área, mas não progride na outra. Tem muita cabeça, conhecimento espetacular, fica até se sentindo um pigmeu perto dele, é um gigante. Mas a vida espiritual é trôpega, não é maduro espiritualmente. Há poucos dias um irmão querido falou para mim assim, pastor Hernandes, parece que na igreja brasileira as pessoas estão confundindo maturidade com conhecimento. As pessoas frequentam congressos, frequentam conferências, leem livros, vão para congressos e viajam 10 mil quilômetros para ir numa conferência fora do Brasil e tem a cabeça em negócio espetacular, mas são imaturos nos relacionamentos. Não sabem conviver com o irmão. Desproporcionado. Quando você vai encontrar lá em Ezequiel a figura de Jesus, Ezequiel representa 4 retratos de Jesus. Ele é descrito como leão, como boi, como homem e como águia. E aí quando você vai para os evangelhos apresentam essa ênfase. Mateus apresenta Jesus como rei, a figura é o leão. Marcos apresenta Jesus como servo, como boi. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, o homem. João apresenta Jesus como Deus, a águia. E aí você começa a perceber que Jesus era essa pessoa equilibrada. Tinha a coragem do leão,
era um servo. Mas ele era homem. Mas ele é Deus. Proporcionado. Então preste bem atenção nisso. Você é uma pessoa assim? Integral? Há equilíbrio na sua vida? Intelectual, emocional, moral, espiritual? Você é essa pessoa que tempera conhecimento com prática? Você é essa pessoa que tempera cabedal intelectual com emoção equilibrada? Você sabe conviver com situações e com pessoas? O sacerdote precisa ser equilibrado. Quinto lugar, olha o versículo 19. O que não serve também? O homem que tiver pé quebrado, não serve. O que significa pé quebrado? Nós estamos falando uma linguagem espiritual. Pé quebrado é aquele que vive caindo. Você não pisa com firmeza. Você pisa, mas não pisa com segurança. Qualquer coisinha tem puxão. Tem crente que tem pé quebrado. Vive caindo. Vive tropeçando. Não tem segurança para andar. Na hora das dificuldades, ele tem muito milindre porque o pé está quebrado. Usando o mundo esportivo, vocês são muito espertos. O nosso jogador assim mais condecorado quebrou um dedinho do pé. E a gente está vendo o que está acontecendo. Pé quebrado, a coisa não funciona. Agora, que mais? Quem tem o pé quebrado não serve, meus amados irmãos, porque quando a gente tropeça, a gente não machuca só o pé, machuca o resto do corpo. Machuca o resto do corpo. Tem muitas pessoas se ferindo, tem muitas pessoas se machucando na vida, porque vivem caindo. E quando você cai, você machuca você machuca quem está perto de você, você atinge outras pessoas com a sua queda. Por isso, não serve quem tem pé quebrado. Sexto lugar, versículo 19, o que não serve mais? Não serve quem tem a mão quebrada. Eu estou falando de uma linguagem espiritual, vocês estão entendendo? E o que significa quem tem a mão quebrada? Quem tem a mão quebrada não pode fazer a obra de Deus, não pode pôr a mão na massa, não pode pegar no duro, cheio de milindres, encosta. Você já percebeu isso? Quando você tem uma coisa machucada, parece que tudo encosta ali. Você fica sensível demais. Você fica incapaz, impotente para fazer. Então, amados irmãos, nós precisamos parar um pouquinho e pensar o seguinte: sou assim, não está fazendo nada, apenas espectador, não participa das ações da igreja, do evangelismo, do discipulado, dos congressos, dos encontros, da ação missionária, não faz nada, tem a mão quebrada, não consegue, está doendo. Segundo lugar, aquele que tem a mão quebrada não pode oferecer o pão de Deus. Está escrito, não pode oferecer o pão de Deus. Ele pode até comer o pão de Deus, ele pode até ser assistido, ele pode até ser socorrido, ele pode até ser abençoado por outro que vai lá e dá o pão, né? Porque você está com a mão quebrada, você não vai morrer de fome não, as pessoas vão lá, dão para você o pão, mas você não pode dar pão para ninguém, porque você está com a mão quebrada. É aquele que só recebe, não dá. É aquele que crê que vem para a igreja, vou lá receber a minha bênção, mas não vai para ser uma bênção. Tem a mão quebrada. Mas mais ainda, irmãos, quem tem a mão quebrada não consegue abençoar. Você conhece crente que é assim? Ele não abençoa. Ele sempre está pensando nele. É sempre egoísta. É sempre para ele. É sempre querendo uma coisa para ele. Sempre querendo que todo mundo viva em função dele. Parece que ele é o centro do universo. Todo mundo tem que viver para servir. Ele está com a mão quebrada, coitado, não pode fazer nada. Todo mundo vai fazer para ele. Ainda, quem tem a mão quebrada não pode ofertar. Tem crente que não oferta, tem crente que nem dizimista é.
Tem crente que retém o que é de Deus, está com a mão quebrada, não consegue lá ser fiel a Deus no seu dízimo, não consegue ser lá generoso nas suas ofertas. Por quê? Porque está com a mão quebrada. Está com a mão quebrada. Então esse não serve. Esse não serve. Sétimo lugar. Olha comigo o versículo 20. Quem mais não serve? Não serve quem mais? Corcovado. Corcunda. Esse não serve. Por quê? Estão falando de linguagem espiritual. É que o corcunda, por natureza, é uma pessoa que é pessimista. Está olhando para onde? Para baixo. Um dia a professora chegou na classe e perguntou assim para os alunos dela: quem sabe o que significa pessimista? Aí levantou o Joãozinho e disse: pessimista, professora, aqui fica sempre olhando para o pé. Pessimista. Joãozinho é muito inteligente. Tem gente que fica só olhando para o pé, só olhando para o chão. Não olha para cima, não olha para frente, não avança. Sempre desanimado, sempre abaixo, sempre encurvado. Esse não serve. Esse não serve. Pessimista é aquela pessoa que não se autovaloriza. Corcovado. Oh, irmãos, tem muita gente que, embora salvo pela graça, vive uma vida de mendicância espiritual. Não sabe quem é, não sabe o que tem, não usufrui. Como aquele camarada que fez um cruzeiro e levou pão com manteiga. Aí o pessoal jantando, aquele negócio tudo chique lá, e o cantinho dele lá comendo pãozinho com manteiga. Daqui a pouco o pão dele ficou endurecido, comendo pão com manteiga, duro assim mesmo, os outros jantando. Até que um dia, alguém falou: rapaz, mas você não junta com o povo aí não? Você não vai jantar não vai usufruir não? Não, cara, eu não trouxe, eu só trouxe esse pão com manteiga. Rapaz, mas você pagou, faz parte do pacote, você está deixando usufruir isso aí, tudo é seu, cara. Tem crente comendo pão com manteiga e perdendo o banquete de Deus. Você precisa entender quem você é. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus, você é ovelha de Cristo, você é o templo da morada de Deus, você é membro da família real, seu pai é o rei dos reis, o senhor dos senhores, você é a menina dos olhos de Deus, você tem valor para Deus. Para de olhar para o pé, olha para cima, olha para o alto, olha para Deus, veja o que Deus já lhe deu. É herança imaculada e imarcessível. Tem hora que a gente não acredita nessas coisas, irmãos. Igual Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma numerosa nação. Eu falei: mas senhor, não tem jeito. Aí eu estou velho, minha mulher está velha, está estéril. Eu só tenho um servo aqui nessa casa, não vai dar certo não, não vai funcionar não. Vou me conformar mesmo. E aí Deus: meu filho, levanta, sai aí. Olha, sai da sua tenda, olha para o céu, quantas estrelas. Vai ser assim a sua descendência. Corcovado não serve, sabe por quê? O corcovado parece que está sempre andando com peso nas costas. Não, está encurvado. Sempre com peso nas costas. É uma reclamação aqui, é uma murmuração lá. Nada está bom, nada serve. Você conhece gente que, se você encontrar com ele 10 vezes no dia, 10 vezes ele vai reclamar de alguma coisa? Eu conheci uma senhora que na porta da igreja, quando está cumprimentando, todo eu já sabia: está doendo aqui, está doendo ali, está doendo lá, mas não tinha um dia que alguma coisa não estivesse doendo. Tem gente que vive assim, encurvado, sempre uma coisa para reclamar, parece ter um peso, uma tonelada nas costas. Esse não serve, diz o texto. 8º lugar, o que é que não serve mais aí? Versículo 20, não serve o anão. Hoje ele está dizendo que anão não pode ser crente não. É uma linguagem espiritual. Por que não serve um anão? O anão é aquele que parou de crescer. Tem 2 coisas na vida, irmão. Primeiro é nascer, depois é crescer. Quando nasce um bebê é uma festa na casa, não? É aquela alegria. Mas se passar 3 anos, ainda está chupando chupeta. Passou 5 anos, está usando fralda.
com 10 anos, ainda está engatinhando, alguma coisa está errada, não? Se você nasceu de novo, você precisa crescer. Precisa amadurecer. Você precisa ser crente maduro. Você não pode viver de papinha mais, de leite morno mais. Você precisa se alimentar de alimento sólido. Você tem que largar de ser melindroso. Você tem que largar de ser crente cristal. Você tem que começar a ter tutano. Na linguagem de um colega nosso, ter sustância na sua vida espiritual. Você não é mais criança. Você está crescendo. Segundo, você não pode ser anão no conhecimento da palavra de Deus, na vida de oração, no envolvimento com a obra de Deus, nos seus relacionamentos. Você tem que crescer nessas áreas. Você é um sacerdote do Deus vivo. Nono lugar, o que é que não serve mais? Versículo 20. Não serve o que tiver o quê? Belida no olho. Essa palavra belida significa pedra. Pode ter pedra no olho. Por quê? Quem tem pedra nos olhos vive em grande desconforto. Não é não? Entrou o cisto no seu olho já? Não é ruim? Não é desagradável? Quem vive nesse desconforto constante, irmão, não serve para fazer a obra de Deus. A pessoa parece estar com cisco no olho. Aí não vai, aí não anda, aí você não enxerga nada direito, você não faz nada direito. Enquanto você não tirar aquilo, não serve. Então, belida no olho não serve. Quem tem pedra nos olhos não consegue ajudar os outros. Você não consegue nem enxergar direito, quanto mais ajudar os outros. Terceiro, quem tem pedra nos olhos não enxerga as coisas com clareza. Tem crente que só enxerga assim meio lusco-fusco, não tem discernimento, não tem visão clara, não tem percepção das coisas espirituais, ele está enxergando as coisas de forma prejudicada, tem belida nos olhos. Esse não serve. Que mais não serve? Veja o versículo 20. Não serve o que tem sarna. Tem crente que parece... tem alguns que parecem ser a sarna, né? Sarna, trocando em miúdos, é aquele negócio que coça. Coça. Você gosta de coçar, dá prazer em coçar, você se distrai coçando. Mas a coisa que mais você quer é que alguém se encoste em você e fique coçando também. Entendeu? Gostoso. Aquele que fica assim com sarna, só coçando, só querendo que alguém coce, que alguém encoste nele para coçar mais um bocadinho, isso não serve. Esse vive egoisticamente, esse vive sem profundidade espiritual, esse vive se distraindo com coisas. Esse não serve. 11º, versículo 20, o que é que mais não serve? O que tem impingens. O impingem é uma mancha. Mancha. Esse não serve. Presta atenção que nós estamos falando de coisas espirituais. O que é uma mancha, irmãos? É um pecado, é um vício, é uma mania, é uma tara, é algo que está na nossa vida, que macula, que mancha, que impede você de ter um testemunho. É o caso, pensa comigo, de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um homem de uma alta posição na Síria, era um comandante experimentado na guerra, e diz a Bíblia que ele era o quê? Leproso. Quem é que sabia disso? Só a família dele. Por quê? Porque, na verdade, se ele falasse que era leproso, ele não podia ser comandante do exército, ele não podia nem ficar na família dele, não podia conviver com outras pessoas. Então, o que ele fazia? Cobria aquela lepra com a sua armadura. Às vezes, nós cobrimos, debaixo da nossa armadura, alguns impingens, que nos dificultam de fazer a obra de Deus. Esse não serve, diz o texto.
12º lugar, versículo 20, o que mais não serve? Se tiver o quê? Testículo quebrado. Por que o testículo quebrado não serve? Porque quem tem testículo quebrado não pode gerar filhos. Você é um crente, você é um salvo. Você foi gerado para gerar. Você não é estéril espiritualmente. Você precisa ter filhos espirituais. Você precisa ser um evangelista. Você precisa ganhar pessoas para Cristo. Você precisa proclamar esta mensagem bendita, que ao ser ouvida e recebida, pessoas vão nascer de novo e a família de Deus vai crescer. A estatística evidencia que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Isso é uma anormalidade. O projeto de Deus é que todos os chamados sejam enviados. Se você receber este evangelho, você distribui esse evangelho e você gera filhos espirituais. Logo, esse texto está querendo dizer que Deus se importa não só com qualidade, porque tudo que nós estamos tratando até agora fala de qualidade, mas Deus se preocupa também com o quê? Com quantidade. Ele quer filhos espirituais. Eu concluo perguntando para você, que tipo de sacerdote você tem sido na casa de Deus? Você tem apenas se alimentado do pão de Deus, ou você também tem se chegado ao altar para oferecer o pão de Deus? Você tem vivido de maneira irrepreensível, ou a sua vida está profanando o altar de Deus? Hoje é tempo de nos arrependermos. A liturgia deste culto fala de sermos vasos de honra. Nossa igreja pode crescer. Nossa igreja precisa crescer. Nossa igreja vai crescer. Você quer fazer parte desse desafio? Curva sua fronte em oração, por favor. Deus, aqui está a tua igreja, e todos nós estamos aqui conscientes de que esta passagem apontava para Jesus, o sacerdote perfeito, que veio oferecer um sacrifício perfeito, para que nós, imperfeitos, fôssemos constituídos sacerdotes. E agora, como sacerdotes, rogamos-te que tu nos ajudes a vivermos uma vida digna desta vocação. Que não haja em nós defeitos morais e espirituais, que nos impeçam de trabalhar na tua causa, de servir a tua igreja e de ver a expansão dela. Santifica a nossa vida, santifica o nosso coração e ajuda-nos, Deus, a termos visão clara, a não termos pé quebrado, mão quebrada, belida nos olhos, sermos desproporcionados. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus, a não termos manchas na nossa vida, a não nos distrairmos com coisas secundárias, mas ajuda-nos a termos muitos frutos espirituais para a glória do teu nome. Santifica a tua igreja e fortalece a tua igreja, e faze de nós, ó Deus, vasos de honra, sacerdotes na tua casa, para fazer a tua obra, no poderoso nome de Jesus. É neste nome, o nosso grande sumo sacerdote, é que nós choramos nesta manhã, para o louvor da tua glória. Aleluia. Amém.